Olá pessoal, professor Luiz Sérgio. Estamos na disciplina de máquinas elétricas e nesta aula irei fazer um comentário aí a respeito de geradores, né? Comentário de algumas questões a respeito dos geradores, que foi o tema aí das nossas últimas aulas. Nós falamos sobre geradores de corrente contínua e geradores de corrente alternada. Então nós iremos fazer uma revisãozinha aí, respondendo algumas questões a respeito destas máquinas. Eu estou tendo algumas dificuldades aí em gravar a tela do celular e gravar a tela do notebook. Então eu decidi fazer uma gravação da tela propriamente dita aqui do computador. Então, não sei se a imagem vai ficar muito legal, espero que sim. E de antemão, peço para que me perdoe por esta falha. Mas vamos ao que interessa, que é o nosso conteúdo aí sobre geradores. Então, nós temos aí a primeira questão que diz o seguinte: identifique na figura abaixo o que corresponde em um gerador CC cada item destacado. Então nós temos aqui aqui à esquerda nós temos uma parte do gerador, aqui à direita nós temos uma outra parte, né? Esta parte à esquerda é o estator, a parte fixa do gerador, e à direita nós temos o rotor, que é a parte móvel deste gerador. Bem, então aqui no estator nós temos um conjunto aqui de bobinas, né, de espiras, que é responsável pela produção do campo magnético do gerador. Então nós temos aqui o que nós chamamos de enrolamento de campo, né? Então nós temos o enrolamento de campo no estator, e aqui no rotor nós temos aqui várias partes, né? Temos esta parte condutora aqui, ó, está cobreada, que também recebe o nome de comutador, e esta parte cobreada está em contato, né, está interligada a um conjunto de bobinas existente aqui na parte chamada de armadura. Então ela fica em contato, né? Então nós veremos à frente qual a função aqui de cada uma dessas bobinas e a função do comutador. Então as partes principais aqui mostradas na figura são enrolamento de campo, comutadores e armadura. Beleza? Então vamos agora à questão 2, que diz o seguinte: qual a função do comutador em um gerador CC? Então, vamos voltar para o slide anterior e observar aqui, ó, qual é a função do do comutador. Então nós temos aqui o comutador, que é essa parte cobreada, que está em contato com a armadura. Então para que serve o comutador? Então se no gerador não existisse o comutador, ele geraria uma corrente alternada, uma tensão alternada, né? Porque o enrolamento de campo vai gerar um campo magnético, a armadura vai ficar alocada aqui dentro, né? E a bobina aqui vai cortar o campo aqui, né? As linhas de campo, e gerando assim a tensão. Então
essa tensão vai ser entregue aos comutadores. Se não houvesse essa parte, se não existisse essa parte, o gerador geraria uma corrente alternada, né? Porque o rotor vai girar aqui, vamos supor que gira aqui no sentido horário, ele vai girar aqui dentro do enrolamento de campo e vai produzir a tensão. Então, devido a essa característica rotatória aqui, rotacional, a tensão gerada seria uma tensão alternada. E para evitar essa situação, nós utilizamos aqui os comutadores que têm a responsabilidade, né, que tem a função de converter mecanicamente essa tensão alternada que é gerada no gerador, né? Então ela converte mecanicamente a tensão alternada em tensão contínua. Então a função do comutador é esta, é comutar, ou seja, converter mecanicamente a tensão ou a corrente alternada gerada na armadura em corrente contínua. Então eu destaquei aqui tensão e corrente porque uma depende da outra, né? A corrente depende da tensão. Então se a tensão gerada for uma tensão contínua, obviamente, consequentemente, a corrente também será do tipo contínua. Vamos agora para a terceira pergunta. Como é gerado o campo eletromagnético no interior de um gerador CC? E como surge uma diferença de potencial, DDP, né? E consequentemente uma corrente neste gerador? Então vamos voltar aqui para a figura anterior, que tem um desenho aqui das partes do gerador. Então nós temos um enrolamento de campo que vai gerar um campo magnético, né? Então vamos imaginar que aqui seja o campo magnético gerado por este enrolamento. Ele está gerando aqui, ó. A armadura, ela vai girar aqui dentro, né? Cortando assim o campo magnético e produzindo, gerando a tensão. O enrolamento de campo, para que ele possa funcionar, é necessário que ele seja alimentado por uma fonte de tensão, uma fonte de corrente contínua, né? Então passará aqui pela bobina uma corrente que eu vou chamar aqui de I, uma corrente I, né? Então ela vai passar aqui pela bobina, o enrolamento de campo, e vai gerar o campo magnético. Então é assim que é gerado o campo magnético, né? Por meio de uma corrente contínua que atravessa o enrolamento de campo. Então nós vimos aí que é possível ter dois tipos de excitação, né, que nós chamamos de excitação. Nós temos a chamada excitação independente, que é esse caso aqui, né, que a bobina ela é alimentada externamente, e nós temos a autoexcitação, em que a armadura alimenta o enrolamento de campo. Porém, a pergunta não é sobre isso, né, só para relembrar. Vamos agora à segunda parte. Então, como é que é gerada o campo magnético no interior de um gerador de corrente contínua, né, alimentado externamente por uma fonte de corrente contínua? E a segunda parte, como surge uma diferença de potencial e, consequentemente, uma corrente nesse gerador. Então, como foi dito, né, a armadura irá cortar as linhas de campo, né, variando assim o fluxo magnético e gerando aqui também, né, um magnetismo, um eletromagnetismo ao redor dessa bobina e, consequentemente, gerando também uma corrente, uma tensão, né, uma força eletromotriz nesta bobina. Então, esta força eletromotriz, consequentemente, irá gerar uma corrente nesta bobina, né, para alimentar a carga. Beleza? Então, ela é gerada desta forma. Então, a resposta como é que ficaria de uma forma mais resumida? Então, como é gerado o campo eletromagnético no interior de um gerador CC e como surge uma diferença de potencial e, consequentemente, uma corrente nesse gerador? Então, faz passar uma corrente contínua pelo enrolamento de campo, o qual gera um campo eletromagnético. As bobinas da armadura cortam o campo magnético, gerando assim uma força eletromotriz induzida, né, ou FEM. Então, respondida aí a terceira questão, vamos passar para a questão seguinte. Questão seguinte, que é uma questão que envolve aí um cálculozinho, né? Então vamos para a questão de número 4. Questão 4 diz:
assim: sendo o número de polos do gerador CA, vou mudar aqui sendo o número de polos do gerador CA de 220 volts igual a 6, qual a rotação mecânica da máquina primária para que uma tensão com frequência de 50 Hz seja obtida? Então, esta questão aí pede para que você determine a rotação deste gerador. Então, nós temos agora um gerador de corrente alternada, né? Ele vai produzir uma tensão de 220 volts, vai rotacionar e vai girar a uma determinada rotação, que a questão não fala, que é o que nós queremos saber, e diz que as outras características desse gerador é que ele opera na frequência de 50 Hz e possui 6 polos. Então vamos relembrar o que são os polos, né, antes de dar continuidade à questão. Nós vimos que a rotação ela influencia na frequência, né? Então, se a rotação ficar abaixo da rotação nominal, então se a frequência nominal é de 50 Hz, se a rotação for abaixo da nominal, a frequência também tende a ser menor do que 50 Hz, vai ficar abaixo de 50 Hz. Se a rotação for acima da nominal, a frequência agora tende a ser maior do que 50 Hz. Então, a rotação ela influencia na frequência, né? Ou a frequência influencia na rotação. Outra coisa que influencia na rotação é o número de polos, né? Vamos relembrar aqui o que são esses polos. Então, vamos supor que seja um gerador, e neste gerador nós temos aqui um polo, 2 polos, 3 polos, 4, 5, 6 polos. Então nós temos um gerador aqui com 6 polos. Então vamos supor que esse aqui gere, por exemplo, o polo norte, esse gere o polo sul, esse o polo norte, aqui sul, aqui norte e aqui sul. Então nós teríamos aí um gerador com estas características, né? Ele tem um conjunto de bobinas, que cada bobina dessa daqui gera um polo do gerador. Então nós temos aqui um gerador com 6 polos, beleza? Então, lembrando que os polos influenciam no funcionamento aí adequado do gerador. Então a primeira coisa que nós iremos fazer é determinar os dados da questão, né? Vamos observar aqui quais são os dados que são passados aqui na questão. Então a questão dá o número de polos, dá a frequência e dá a tensão. A tensão ela não vai entrar no cálculo, né, para determinar a rotação da máquina. Lembre que rotação ela é dada por uma fórmula, e a fórmula é esta daqui, ó, rotação, que nós iremos representar pela letra N, é igual a 120, que é uma constante, né, vai ser sempre 120, vezes o F, que é a frequência, dividido por P, que é o número de polos. Então vamos atribuir aqui os valores a essas letrinhas, né? Então o F vale 50, que é 50 Hz, P vale 6, que são 6 polos, e o N, que é a rotação, é o que nós estamos procurando, beleza? Então vamos substituir agora o F, as letras, pelos valores, pelos números. Então o F aqui irá valer 50, o P irá valer 6. Então, substituindo na fórmula esses valores, fica 120 vezes 50, que é a frequência, dividido por 6, que é o número de polos. Vamos agora multiplicar os números aqui de cima do numerador da fração. Multiplicando aí 120 por 50, nós temos como resultado 6.000. Repete o sobre 6, né? Sobre 6. E temos agora uma divisão de 6.000 por 6. 6.000 dividido por 6 dá 1.000. 1.000 RPM, ou 1.000 rotações por minuto. Então essa daqui é a rotação nominal do gerador. Se por acaso ele girar, né, com uma rotação maior do que 1000 RPM, o gerador irá produzir uma frequência maior do que 50 Hz. E se ficar abaixo de 1000 RPM, o gerador vai gerar
uma frequência menor do que 50 Hz, beleza? Vamos agora para a próxima questão, que também é uma questão de cálculo. Questão 5. Determinar a frequência da tensão induzida em um gerador de 12 polos na rotação de 600 RPM. Então ele quer saber agora, ao invés da rotação, ele quer saber a frequência, né? Esse gerador ele vai operar com que frequência? Lembrando que a frequência aqui no Brasil é de 60 Hz. Então, em teoria, né, todos os geradores que nós deveríamos levar em consideração, a frequência seria 60. Porém, aqui como nós estamos aprendendo, né, alguns detalhes a respeito dos geradores, né, então, didaticamente, nós poderíamos mudar esses valores, né, para, sei lá, 50 Hz, 60 ou até mais ou menos, né? Mas por definição aqui no Brasil a frequência é 60 Hz. Então vamos tentar definir a frequência, né? Vamos ver se é 60 ou se é mais ou se é menos, né? Então a primeira coisa que nós iremos fazer é lembrar da fórmula, né? Nós iremos fazer uma pequena modificação na fórmula agora para encontrar o valor da frequência, F. Fazendo esta modificação, a fórmula fica desta forma, né? F é igual a P, que é o número de polos, multiplicado por N, que é a rotação. Pega o resultado e divide por 120. Então, vamos voltar agora para a questão para identificar aqui os dados, né? Então, o que é que foi dado na questão? O número de polos e a rotação, o P e o N. Onde o P vale 12 polos, e o N 600 RPM. E o que nós queremos encontrar é a frequência. Substituindo aqui as letras pelos números, né, o P por 12 e o N por 600, fica assim, F igual a 12 vezes 600 dividido por 120. Vamos agora multiplicar os números aqui de cima, né, 12 vezes 600 vai dar 7.200, repete o 120, vamos dividir agora 7.200 por 120. Fazendo esta divisão, encontraremos aí 60 Hz, que é o valor que era esperado, mas atenção, né? Nem sempre esse valor pode ser 60, né? Como aqui é uma atividade, né? Então poderia dar, por exemplo, 50 Hz, que é o valor da frequência que é utilizado lá na Europa. Ou então, para aplicações mais específicas, né? Porque a depender da aplicação, a frequência do gerador pode mudar, ao invés de ser 60 Hz, que é o valor padronizado aqui no Brasil, comercialmente, uma aplicação pode exigir aí uma frequência de 120 Hz. Então, isso é bastante relativo, né? Como é uma atividade, são questões didáticas, esse valor pode mudar, pode nem sempre ser 60 Hz. Vamos para a próxima questão, questão número 6. Questão 6. Nos geradores para avião a jato que operam na frequência de 400 Hz, determinar o número de polos necessários para a obtenção dessa frequência, sabendo que a turbina que aciona esse gerador gira a 24.000 RPM. Bem, então observe que a frequência aqui já mudou, é uma aplicação bem específica, né, do gerador. Ele funciona aqui na área da aviação. E observe que não é mais 60 Hz, e sim 400, a frequência que é gerada lá nesta máquina, neste tipo de aplicação. Então, o que queremos agora é o número de polos. Então, vamos encontrar aqui o número de polos. Para encontrar o número de polos, vamos fazer uma outra modificação na fórmula e deixá-la deste jeito, né? O número de polos vai ser igual à multiplicação de 120 vezes a frequência dividido pela rotação. Então, esses dois dados foram passados na questão, a frequência e a rotação, que diz que a frequência é de 400 Hz, a rotação 24.000 RPM e o P, o número de polos, é o que nós queremos encontrar. Vamos substituir agora as letras pelos valores, né, que foram dados na questão, o F por 400 e o N por 24.000, e ficar P igual a 120 vezes 400, a 120, que é constante, vezes a frequência, que é 400, dividido por N,
que é a rotação, que vale 24.000. Então, multiplicando aqui em cima 120 por 400, encontraremos aí 48.000. 48.000 dividido por 24.000, temos aí o número de polos igual a 2 polos, beleza? Então a questão 7 diz: em um gerador de corrente alternada com velocidade nominal de 3.600 RPM e 2 polos, qual a frequência? Então essa questão aqui é uma questão parecida com a questão do número 5, onde nós queremos descobrir aí o valor da frequência. Então a fórmula vai ser a mesma. Vamos observar aqui, ó, nós temos a rotação e o número de polos, querendo saber a frequência. Então frequência, vamos multiplicar aí o número de polos vezes a rotação e dividir por 120. Então número de polos igual a 2, a rotação 3.600 RPM, substituindo aqui P por 2 e N por 3.600, vai ficar 2 vezes 3.600 dividido por 120. 2 vezes 3.600, 7.200 dividido por 120. Então, dividindo os dois, nós encontraremos aí 60 Hz, frequência de 60 Hz. Por último, questão número 8. Qual a velocidade tem de girar um gerador síncrono octopolar de 8 polos, de forma a produzir uma tensão de 60 Hz de frequência? É uma questão que é bem parecida com a primeira que nós vimos aí de cálculo, que se não me engano foi a questão do número 5, que pede a rotação, pede para que você calcule a rotação. Então vamos determinar aqui a rotação. Para encontrarmos aí a rotação, vamos multiplicar 120 pela frequência e dividir pelo número de polos. Então a frequência é de 60 Hz, número de polos igual a 8, substituindo aí o F por 60, que é a frequência, e o P pelo número de polos, que vale 8. Vamos multiplicar aí 120 por 60, 7.200. 7.200 dividido por 8, 900 RPM. E aí, pessoal, chegamos ao final da nossa apresentação e espero que tenha tirado aí as dúvidas, caso vocês tenham ficado com algum tipo de dúvida relacionado aí aos geradores e como realizar os cálculos. Então, espero que não tenha ficado nenhuma. Estudem, para que vocês possam compreender melhor como é que funciona essa máquina. Se tiver alguma dúvida, entre em contato comigo, que aí nós tentaremos tirar essas dúvidas aí. Valeu, pessoal! Então, um abraço para vocês e até a nossa próxima videoaula.